E aí galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui todas as novidades, né, no mercado da bola do Flamengo, informações importantes. Tem o Igor Coronaro, né, que joga lá no Al Hilal, né, da Arábia, um nome bem estranho. Ao mesmo tempo que joga o Cristiano Ronaldo e acabou de romper o contrato, né, com o time árabe. E o Flamengo tá fazendo, a torcida do Flamengo, né, tá fazendo uma campanha nas redes sociais para trazer o jogador. Eu particularmente não conheço, não posso dizer nada sobre o jogador, se é bom ou ruim, porque eu não acompanho ele, né. Acompanho muito pouco o futebol árabe, um jogo ou outro do time do Al Hilal, do Jorge Jesus. Mas fora isso, não tem muito o que falar, já que ele saiu muito novo daqui, né? Já foi direto pra Europa, de lá foi pro mundo árabe, tá lá nesse time desde 2018. E a gente não tem muito conteúdo para falar sobre ele, né? Fala também sobre o Léo Ortiz, sobre outro jogador no radar do Flamengo. Sendo novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, tá bom? Se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais Jovem Pan Sport, o link vai estar na descrição. Vamos acompanhar tudo agora, tá bom? Flamengo que empatou com o Orlando City em mais um amistoso da pré-temporada lá na Flórida, estádio lotado. Lá, ele vai na coletiva falar da qualidade do Arrascaeta, do Gerson, dos caras para poder enxergar o jogo, mas os laterais mais por trás, né? E para mim, cada vez mais, Bruno Henrique e Gabigol fica distante da titularidade. Agora, Vinha versus Ayrton Lucas é uma bela disputa, hein? Pelo modo como o Vinha joga, apoia bem, joga por trás. Na seleção ele joga até como zagueiro. A gente gosta desse lateral zagueiro, né? Que o Danilo fazia isso na Juventus e sempre foi convocado pelo Tite, né? Porque ele tem um meio campo que é leve. Tudo bem, é pré-temporada tudo, tomou um sufoquinho lá no primeiro tempo. Levou. Tomou um sufoco, mas não, e o gol que o Flamengo levou, lembrou muito os gols que o Flamengo levou na última temporada. Angulo, nome do jogou no Palmeiras aqui, né, na base. Jogou, estava emprestado pro Orlando City e agora o Orlando City comprou em definitivo, o Ivan Angulo. Mas, cara, esse gol do Flamengo é uma tabela... Tá numa fase, ganha dinheiro até com o Angulo, hein? Minha nossa. Olha, que fase que ele falou. Se o Palmeiras comprar, entrar nessa super loteria aí, né? Enfim, na loteria gringa, é capaz de ganhar também, porque fase. E o gol dele, você vê, é uma jogada rápida. Uma tabela rápida. Tabela. E a zaga do Flamengo só observando o gol do Orlando City. Lembrou muito o sistema defensivo do Flamengo. Ontem eu até cheguei a conversar isso com o Mauro César, ele falou, o Flamengo que ativou o modo banana internacional no jogo deste fim de semana. E o John Textor lá vendo o jogo, né? E o John Textor junto com o Landim, também teve isso. Foi lá sendo que no mesmo momento o Botafogo estava jogando pelo Campeonato Carioca. Mas ele foi lá para comprar o Mateuzinho, né? Imagino que sim. É o que falou na transmissão. Imagino que sim. Os dois sentaram. O Mateuzinho tá cobiçado, hein? Que coisa fantástica. E aí o jogador que estava no Corinthians, treino aberto, assistiu o jogo contra o Guarani, aí volta pro Flamengo, jogou agora na Arena das Dunas. Jogou pelo Campeonato Carioca. E tá envolvido numa disputa com o Flamengo, com o Botafogo e Corinthians, né? O Flamengo intermediando tudo. Ouvi por aí que o Botafogo está apresentando uma proposta interessante, mas que o jogador, como já veio aqui para São Paulo, já teve aquele contato com o torcedor, já criou uma conexão e já se imaginou vestindo a camisa do Corinthians, está escolhendo o Corinthians. Olha como que é a vida. Tá querendo o Corinthians nesse momento. Nesse momento, tudo pode mudar, mas nesse momento, Corinthians. Diga, Piperno. Não, olha só como que a vida é. O Mateuzinho, de uma hora para outra, poderia quase que ser um personagem de uma crônica de um Nelson Rodrigues da vida, esses gênios e tal, porque o Mateuzinho, até um dia desse aí, ele era a terceira opção para o lateral do Flamengo. De uma hora para outra, o Mateuzinho vira pivô de uma disputa entre os dois clubes mais populares do Brasil. E por fora, corre um investidor milionário do Textor. É um negócio sensacional. Não, você esqueceu do Red Bull Bragantino. É verdade, mais um. Teve o Red Bull Bragantino também, né, que queria ele, né? Que coisa maravilhosa. Aí ele não topou, pegou, Natan, né, Bruno? Natan do São Paulo. Eu acho que esse Natan vai dar caldo. Outro dia eu falei aqui, naquela semana ele pegou. Fez um gol contra a Portuguesa. Passada larga. Rapaz. O Vampeta mandou ficar de olho no Natan. Então, você que está em casa aí, enfim, assistindo, acho que a sua vida não tem nada dando certo, pense no Mateuzinho, de uma hora para outra, agora, tudo pode mudar. A gente está chamando ele de Mateuzinho, mas pelo que eu entendi, é Matheus França agora. Agora mudou, Agora é Matheus França, porque ele falou que é ano novo, vida nova. Agora ele é um Mateuzinho. Ano passado a gente trouxe informação que ele se espelhava no Rodinei, que também deu a volta por cima, e está querendo dar a volta por cima na carreira também o Mateuzinho.
Agora Matheus França. Bruno Prado, sobre o Flamengo e essa pré-temporada aí nos Estados Unidos, no segundo jogo do Flamengo por lá, empate contra o Orlando City, Bruno. Aí é uma pré-temporada mesmo, né? O Piperno até falou que temos jogos aí de pré-temporada valendo pontos e ali era uma pré-temporada mesmo, um amistoso contra o Orlando City. O Flamengo teve esse período nos Estados Unidos. O time que vai iniciar deve ser esse mesmo, e depois ao longo da temporada, de acordo com o desempenho... Pode ir mudando um outro, ver o que vai acontecer, né? Tem jogador que machuca, tem jogador que joga mal, jogador que surpreende, joga bem, vai ter convocação, vai ter Copa América. O Flamengo tem um monte de jogador de seleção sul-americana, e pelo menos 5 devem estar na Copa América. Os 4 uruguaios e o Pulgar. E se o Dorival levar alguém aí no Brasil, pode ter mais alguém aí. Vamos ver quando o Dorival começar a fazer as convocações dele, quais são os planos dele para a seleção brasileira. Então, o Flamengo é um dos times que provavelmente vai perder mais jogadores aí durante a Copa América, e é um período um pouco mais longo durante o Campeonato Brasileiro. Então, vai acontecer muita coisa, mas a princípio esse é o time para iniciar. É um time que tem muita qualidade, é um time bom. Ano passado também não faltava qualidade. Ano passado foi mais uma bagunça, né, que começa... Esse início de ano ele é complicado porque tem... Assim, as competições mais importantes, elas são decididas lá no fim do ano, né? O ano é medido, como o Vampeta falou, ninguém se prepara para ser campeão da Supercopa do Brasil. Mas tem o peso ali do momento. Mas o ano é avaliado. Como foi o ano do Flamengo? A gente vai falar 2024 lá no fim do ano, quando souber. Como foi no Brasileiro, como foi na Libertadores, como foi na Copa do Brasil. É ali que a gente vai medir. Mas esse início de estadual, essas Supercopas, Recopas, causam um certo estrago. O ano passado do Flamengo começou a ficar tumultuado, aí era uma coisa que não tem esse ano em fevereiro, que foi o Mundial de Clubes. Aquela derrota para o Al Hilal, a partir dali começou uma bola de neve que foi ficando grande, era pequenininha, foi crescendo. O Flamengo não se recuperou da derrota para o Al Hilal, acho que o ano inteiro, assim, porque ali começou a cair o Vitor Pereira, que tinha acabado de chegar, foi o técnico que o Flamengo apostou para 2023. Ali naquela derrota, ele já começou a ficar contestado. Tomou o pau dele no Carioca. Ele já tinha perdido do Palmeiras a Supercopa, aí perdeu a Recopa para o Del Valle. Aí quando perdeu a final do Carioca, mandaram embora o Vitor Pereira. Então ele nem chegou no Brasileiro. Aí veio o Sampaoli. O Sampaoli teve mais problema ali, teve preparador físico, enfim. Foi uma bagunça o ano do Flamengo, mas qualidade sempre teve. O time foi campeão em 2022 de Libertadores, de Copa do Brasil. Então, imaginando que o Tite, eu acho que ele vai ter um pouco mais de estabilidade, até pelo perfil dele, pelo tamanho do Tite, cara de seleção brasileira, de Copa do Mundo, de super campeão, eu acho que ele vai ter um pouco mais de estabilidade. Se ele tiver, eu imagino que o Flamengo vai ter um ano muito bom, porque qualidade tem de sobra ali. O Flamengo que empatou com o Orlando City, encerrou a série de compromissos lá na Flórida, e a passagem se estende por mais alguns dias para encerrar a preparação para o jogo contra o Sampaio Corrêa, na quarta-feira em Belém do Pará. E em entrevista coletiva, a Arrascaeta analisou o período em solo americano e a importância para o ano de 2024. São 10 dias já do Flamengo nos Estados Unidos, uma rotina intensa de convívio entre a delegação, concentração, treinamentos, 2 amistosos e até mesmo um churrasco. E nós temos a fala do Arrascaeta para você aqui no programa, as aspas do Arrascaeta, que diz o seguinte, abre aspas: esse momento é importante para a gente criar um grupo vencedor, com união humana, ajudar o próximo, sentirmos como irmãos. Para ser campeão vai ter que ter um bom ambiente. Essa viagem, tenho certeza que tem sido muito boa nessa parte. A gente passa muito tempo juntos, conseguimos fazer um churrasco. Na parte física, a gente tem se exigido muito. Estamos aguentando, estamos fazendo tudo que o técnico pede. E nós que sairemos beneficiados. Fecha aspas. Tá aí a Arrascaeta. Estamos voltando para a Rádio Jovem Pan. Aí vou querer saber a opinião do Vampeta em todas as plataformas, do jeito que ele gosta, do Bruno Prado e do Piperno. Sobre o Arrascaeta, falando aí do grupo do Flamengo, do bom ambiente, que rolou até churrasco, hein? Rolou até churrasco. E agora, um monte de uruguai, os caras sabem fazer churrasco. Os caras sabem fazer churrasco. Ó, 3, 2, 1. De volta na Rádio Jovem Pan, falando do Flamengo. A gente acompanhou aqui uma fala do Arrascaeta, falando da importância de ter um bom ambiente, que está sendo eles estão fazendo até churrasco lá nos Estados Unidos, fizeram um churrasco, que estão cuidando do ambiente lá nos Estados Unidos. O Flamengo está muito junto lá, está muito próximo, né? Os jogadores, comissão técnica, nesses 10 dias dos Estados Unidos. E o Arrascaeta citou, deu tempo até de fazer um churrasco, Vampeta. Isso ajuda, vai ajudar o Flamengo? Ajuda, vai lá, momento de fogos, os atletas se reúnem ali. E você falou aí, ó, 4 uruguaios para fazer churrasco. Tite do Sul, bota o chimarrão.
Aí se ganhar um ceviche, bota o Pulgar pra fazer. E tiver música, bota o Gabigol pra cantar. Tá tudo entrosado. Léo Gabi. Entrosadíssimo, né? Como é que chama a música dele mesmo, pô? Quem gosta é o Mauro César Pereira e o Pilhado. Mas é isso, Pedro. A pré-temporada, tudo ali. Eu vi na coletiva ele falando da União, o Tite falando também. Mas quando começar pra valer, vai achando que fica todo mundo satisfeito, não, viu? Quem fica na casinha fica puto. E o Flamengo só tem estrela. Gerenciar esse grupo não é fácil. Ainda mais a gente está falando desse Flamengo, que, ao que tudo indica, com Gabigol e Bruno Henrique no banco de reservas. Rapaz, o churrasco, será que resolve, Piperno? Nessas horas, para unir todo mundo? Resolve, eu não sei se a carne estava boa, se estava ao ponto, como é que foi, mas o fato é o seguinte, nota 1000 para a estratégia do Flamengo nesse começo de temporada, em fazer uma pré-temporada longe, em outro mercado, né, expondo a sua marca para um outro público, ganhando dinheiro com isso. E muita gente com dor de cotovelo. O Flamengo fez mais um golaço. Então, tem lá o seu time reserva para jogar o campeonato estadual e, né, que todos sejam felizes aí. Mas a verdade é que eu acho que a estratégia funcionou perfeitamente. O Flamengo arrastou multidões de novo fora do Brasil e para a marca Flamengo isso foi excelente. Bruno Prado, sobre esse ambiente do Flamengo e a declaração do Arrascaeta, a fala do Arrascaeta sobre essa união do grupo nesses 10 dias de Estados Unidos. Dá pra gente esperar alguma coisa desse Flamengo, dessa união? Como disse o Vampeta, tem muita estrela, né? Muita grife nesse time do Flamengo. É difícil gerenciar. Assim, nesse início de temporada, né, época de contratação, de mercado, de expectativas, é tudo muito bonito até a bola começar a rolar, né? Isso acontece em todos os times, né? O próprio Corinthians estava cheio de expectativa aí. Quando a bola começa a rolar, aí começa a dar problema. Então é isso, o Flamengo praticamente não jogou esse ano ainda, né? O time titular fez um jogo no Carioca ali contra o Audax, ganhou tranquilo e foi jogar nos Estados Unidos. Então não começou ainda para valer o ano para o time principal ali do Flamengo. Então quando a bola rolar é que a gente vai ver, né? Se o time render bem, as coisas vão andando bem, aí mesmo quem está no banco pode estar bravo, mas não vai falar muita coisa porque o time está ganhando. Se estiver perdendo, se tiver tropeço aí, quem está no banco já começa a... tem que pôr esse cara aqui, como é que pode ficar o outro Gabigol no banco, como é que pode ficar o Bruno Henrique. Então depende muito de como a coisa vai rolar. Que tem qualidade ali para fazer um bom ano, tem muito jogador bom. Então o normal é que faça um bom ano, mas o ano passado o que atrapalhou foi a bagunça, foi questão interna que acaba tendo influência no que acontece lá dentro, aí problema entre comissão técnica, jogadores, né? Mas qualidade ali tem para fazer um ano muito bom. É isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Algumas informações importantes, né? Primeiro é o Mateuzinho, como o próprio Vampeta falou, tava até brincando, né? Entre Red Bull, Botafogo e o Corinthians. É que o Botafogo fez a proposta oficial para o Mateuzinho, junto ao Rodolfo Landim, né? Tiveram aquela conversa João Texto e Rodolfo Landim. Ofereceram 4,5 milhões de euros. O Flamengo gostou da proposta. O João Texto vai pagar à vista, né? Só que o Corinthians também fez outra proposta, já tinha feito outra, né? Por 3 milhões de euros. O Flamengo não se agradou muito, só que agora o Corinthians fez a mesma proposta do Botafogo. Tirou as metas e fez uma proposta só, né? Pro Botafogo. O Flamengo, de acordo com a mesma proposta do Botafogo. Só que parcelado, né? Do Corinthians. Já o do Botafogo é integral o pagamento. Entretanto, o Flamengo se agradou mais da proposta do Botafogo, quer fazer negócio com o Botafogo. Só que o staff do Mateuzinho, o próprio jogador, não quer ir pro Corinthians, já que o pai dele é corintiano, ele se identificou mais lá no Corinthians e quer ir pro Corinthians. Aí tá tendo essa divergência, né? O Flamengo quer o Botafogo e o Atlanta quer o Corinthians. Aí tá esse pé de guerra, né, nos bastidores aí do clube e vamos ver como vai ficar essa situação. Como é que vai ser resolvido, né? Lembrando que o Corinthians já fez algumas coisas que o Flamengo não gostou, né? O próprio Rodolfo Landim ficou chateado, principalmente com aquela nota do Corinthians emitiu. Isso vai dificultar um pouco, mas com a vontade do atleta, né? Você sabe que quando o atleta não quer ir, não tem quem faça, né? Mas vamos ver como é que vai ser resolvido. Também surgiu o Igor Coronaro, né? Meio campo, 31 anos. Que tá lá no ali da Arábia, né? Do futebol árabe. Mesmo tempo que o Cristiano Ronaldo joga. Eu não posso falar muita coisa, eu não conheço muito ele, né?
saiu do Brasil muito cedo, foi para a Europa, de lá ficou um bom tempo, de lá depois foi para o futebol árabe, desde 2018 que está nesse time lá do Cristiano Ronaldo. E tem muito pouco conteúdo para falar sobre ele, né? A gente conhece muito pouco sobre ele, mas pelo que o pessoal fala, é um bom atleta, né? Tecnicamente falando. Lembrando que o futebol árabe nessas coisas todas, mas está se destacando, né, lá. Lembrando que o Flamengo não fez nenhuma proposta por ele. Ele já está livre no mercado, já que rescindiu o contrato lá com o time de lá. Contratei até meio do ano, só que ele rescindiu antes, né? Fez um acordo lá com o clube e rescindiu antes. E tá livre no mercado. E até o momento o Flamengo não fez nenhuma proposta, nem procurou o jogador. E a torcida tá fazendo aquela campanha, né? Pra o Flamengo buscar o jogador. E a gente não sabe o que é que vai acontecer. Lembrando que o Flamengo ainda não contratou um substituto do Everton Ribeiro, embora o Dela Cruz já tenha vindo, né? Mas já estava dentro dos planos desde o começo do ano passado. Só que até o momento o Flamengo não fez nenhuma proposta, né? Foi atrás de algum jogador para substituir o próprio Everton Ribeiro. Vamos ver como vai ficar essa situação, tá bom? Tem a questão também do Léo Ortiz, que o próprio Vene Casagrande trouxe, que está mais perto de ser anunciado. É só questão burocrática mesmo, já que o Flamengo fez a proposta, o Red Bull se agradou, que era dentro do que o Red Bull planejava, né? Do valor que o Red Bull pedia para o Flamengo. E isso agradou bastante, né? O staff do Red Bull e o jogador propriamente já se despediu, né? Dos atletas, naquele último jogo que teve agora do Red Bull. O empate 1-1 e o próprio Léo Ortiz foi o autor do gol do empate. E já deu uma entrevista, né, se despedindo do jogador e tudo mais, e a gente já sabe que já tá tudo encaminhado. Falta só questão de tempo para o Flamengo anunciar. Não sei que o Red Bull, como sempre, não é de pra trás, mas pelo que o próprio Vene trouxe de fonte lá de dentro, né, já tá tudo encaminhado. É só questão de tempo para o Flamengo fazer o anúncio do Léo Ortiz, tá bom? Mas coloca os comentários certos para vocês. Créditos e direitos autorais Jovem Pan Sport, o link vai estar na descrição. Se puder deixar o like, vai ajudar bastante, tá bom? Valeu. Yeah. Please don't